Então, anteriormente, nós começamos a falar do período chamado período democrático brasileiro, tá? E aí nós vamos dar continuidade, vamos falar aqui do finalzinho do governo JK, questões culturais ali dos anos 1950 e governos Jânio e João Goulart, tá bom? Para a gente concluir esse período democrático, que aí semana que vem nós começaremos a ditadura militar brasileira. Então, a gente falou, né, da Constituição de Brasília, enfim, e falei um pouco aí dessa situação do que foi gerado pelo governo ali, pela proposta de governo estabelecida por JK, né? Dependência do capital externo, porque ele fomentou e favoreceu a entrada do capital externo aqui no Brasil, desequilíbrio na balança de pagamentos, né? Importava-se mais do que exportava, que isso a gente associa a esse terceiro ponto, que é o desequilíbrio financeiro do setor público, né, causado por muitos gastos com a Constituição de Brasília. E aí o seguinte, essa questão do desequilíbrio da balança comercial, ela hoje ela mensura, na verdade, ela não é tão importante para o Brasil, mas ela é um fator com o qual nós podemos analisar como é que anda a economia brasileira. Tá? Então é para isso que ela serve, porque de resto, assim, como não tem uma intervenção, né, muito grande na economia de fato, então não influencia tanto. Mas claro que é um sinal de como a economia está. O desequilíbrio financeiro e principalmente a Constituição de Brasília, né, que acabou aumentando, entrando nos dois últimos pontos ali, né, aumento da inflação e aumento da dívida externa. Então, o que é que acontece? Um país, ele vai ser, entre aspas, igual uma pessoa. Em que sentido? No sentido da arrecadação e tal, enfim, de finanças. Então, tipo, você, teoricamente falando, você não pode, ou pelo menos não deve, gastar mais do que você ganha. Isso aí é uma coisa básica. A mesma coisa que acontece conosco acontece com os países. Então, não é interessante que se gaste mais do que se arrecada, senão você vai criar um déficit público. Né? Então, gera um problema econômico para o país. E sempre quando há esse tipo de problema, há um resquício, há um respingo muito forte na economia. E, em especial, na relação com a inflação. Então, geralmente, tem um crescimento da inflação quando ocorrem esses problemas. E em relação à inflação, é interessante porque, assim, sempre que a gente tem um processo inflacionário se desenvolvendo, nós temos uma afronta e um problema muito grande causado para as classes mais populares. Então, são elas que mais sofrem com, com a inflação. Né? Pouco incentivo ao setor rural. Então, vejam aquele forte êxodo rural que a gente vai ver ali nas décadas de 70 e 80, pouquinho no finalzinho dos anos 90, ele vem aí desde a época dos anos 50. Então, se inicia nos anos 50 e vai ganhar corpo, vai ganhar espaço nos anos 70 e nos anos 80. Né? Tanto é que, provavelmente, se eu perguntar aí, talvez uns 70% aí de vocês devam ter
família no Rio de Janeiro, São Paulo, em alguma dessas grandes cidades, ainda, né, em virtude desses fluxos migratórios que ocorriam muito fortemente ali nos anos, como eu disse, nos anos 80, nos anos 90, certo? Tanto que outro dia eu estava fazendo umas pesquisas para ministrar uma aula de sociologia, e aí eu vi que o Brasil ele é um país que tem uma maior concentração de pessoas nos núcleos urbanos, inclusive mais do que os Estados Unidos. O Brasil, cerca de Bom dia, 87... Gigito. Rapaz, 2 milagres no mesmo dia, merece de novo. Aquilo que parecia Por que, impossível. Gigito? Você que é da mesma aula, meu amigo, tá doido? Para e vai. Rapaz, tá me desmerecendo mesmo, gente. É Pelo sério, contrário, gente. não. Eu tô feliz porque vocês estão aqui, não desmerecendo os outros, Eu sempre mas estive, Gigito. tá Você bom. nunca Tá, me cara. olhou. Converse mais que eu compre seu lanche. Converse mais que eu compre seu presente de Natal, viu? Para, tio. É, voltando. Sentiu minha falta, Gigito? Senti. Então, o Brasil tem hoje cerca de 87% da sua população vivendo em núcleos urbanos, ou seja, 13% só da população brasileira vive no campo. Nos Estados Unidos, isso aí chega a 15%. É em torno de 84%, quase 16%, 84, alguma coisa da população americana. Então, no Brasil, tem mais gente morando nas cidades do que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de quão inchada estão as nossas cidades. E aí eu não vou entrar nesse tipo de discussão, porque aí eu deixo para sociologia e para geografia. Quais os impactos desse processo de urbanização nas nossas cidades? Fraco resultados na educação. Então a gente percebe que os problemas da educação, e aí quando ele fala de educação, a gente está falando de educação pública, não são de hoje, né? É um processo, né, que já vem há um bom tempo. E aí, em relação, como ele não tem uma política pública voltada para o setor agrário, isso fez com que eclodisse no Brasil um movimento chamado de ligas camponesas. Então, lideradas nacionalmente pelo Francisco Julião, e aí são movimentos que eclodem no Brasil inteiro. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba a gente tem muito caso das ligas camponesas ali em Sapé, Cruz do Espírito Santo, um pouquinho em Guarabira e Alagoa Grande. Isso. Tanto que os líderes aqui, a gente tinha João Pedro Teixeira, que foi assassinado a mando de fazendeiros aqui da Paraíba. A esposa dele, Elizabeth Teixeira, que morreu nos anos 2000, não lembro exatamente quando. Em Alagoa Grande tinha a Margarida Maria Alves, que foi assassinada também a mando de fazendeiros da região. Então, as ligas camponesas é o que vai dar origem ali no início dos anos no início dos anos 80 ao MST. Né? Então, o MST ele nasce a partir das ligas camponesas. Então, a gente percebe que não é uma luta nova. E a luta deles é a mesma luta que existe hoje, reforma agrária, né? Que, infelizmente, é muito difícil de se resolver. Quer dizer, difícil não é. É difícil politicamente, né? De outros aspectos, seria relativamente fácil de resolver essas questões, né? Mas, enfim. E falando um pouco da cultura, é importante que, assim, tem muita questão, pessoal, que você vai olhar no Enem, aí vocês estão num processo, né,
de preparação, apesar de que ano que vem a gente já tenha nem seriado, né? Mas quando a gente olha a prova de humanas, tem hora que você olha uma questão e faz, espera aí, isso é história ou é sociologia? É história ou geografia? É filosofia ou história? Então, as disciplinas elas são extremamente interligadas. Então, por isso que eu vou falar, não me aprofundar tanto, mas falar um pouco da cultura, que é algo que vocês discutem na sociologia, né? Peraí. Só. Então, assim. Peraí. Isso. Então, é interessante que, assim, ali nos anos 50, né, a gente tem um processo de transformação, essa coisa de uma maior urbanização das cidades, e isso, né, acaba fortalecendo o centro-sul ali, né, os processos de urbanização, Rio de Janeiro, São Paulo. Quem puder assistir o filme Cidade de Deus, que mostra a criação das maiores favelas do Rio de Janeiro, que é a Cidade de Deus, né, é mais ou menos nesse período aí. E isso transforma, né, principalmente falando da cultura, falando um pouco de música e tal, é a relação com o rádio. Porque nos anos 50, a televisão estava começando a ser implantada no Brasil, mas o rádio já era o instrumento de comunicação de massa. Então, músicas, novelas, futebol, tudo as pessoas ouviam pelo rádio, né? Então, na verdade, a popularização da TV ele vem assim da segunda metade dos anos 90 para cá. Na primeira metade dos anos 90, ainda o acesso à televisão já não era tão fácil, não. Né? Mas, enfim. Então, principalmente o rádio, né, o formador dessa cultura de massa ali nos anos 50. O cinema, né, que é nessa época aí, 1950, 1960, que surge o cinema novo, que é o Glauber Braga, com obras ali como O Pagador de Promessas e tal, que mostra um pouco dessa realidade sertaneja aqui do Brasil. Essa expansão, essa proliferação do rádio proporcionou essa universalização, uniformização da língua falada, né? Porque, óbvio que nós temos as gírias, os regionalismos, mas foi importante para criar um pouco dessa unidade. Até essa popularização do rádio, não havia uma comunicação tão grande. E depois que vem a televisão, então, aí é que se uniformizou de fato. Então, nós estamos aqui na Paraíba e eventualmente nós usamos uma gíria que é utilizada, por exemplo, por pessoas mais de São Paulo. Então, a coisa mais comum é alguém falar aqui, eu escuto direto alguém falar mano. Mano não é uma gíria típica aqui da Paraíba. É uma gíria típica de São Paulo. E é interessante que, tipo, eu percebo que essa galera mais nova, né, as crianças, elas são criadas muito pelo YouTube, né? E diante disso, eles passam muito tempo ali no YouTube e vendo um monte de YouTubers e nós sabemos que grande parte deles está concentrada ali no sudeste do Brasil. E eu não sei se vocês têm percebido isso, mas tipo, as crianças elas estão cada vez com menos sotaque daqui da Paraíba. Então, o sotaque das crianças elas estão sendo já menos carregadas. A gente pensa que isso não influencia, mas outro dia eu estava lendo uma reportagem muito engraçada. Foi engraçado, né? Eu ri. Tipo, as crianças americanas estavam aprendendo a falar com o sotaque britânico porque os pais colocavam elas para assistir Peppa Pig. E o áudio original da Peppa Pig, ele é em inglês britânico.
Então, as crianças ouvindo aquilo, elas acabavam replicando sempre o, o inglês britânico e não o inglês americano. Então, nós Pensando que tu pensamos... ia falar, gente, que as crianças assistiam Peaky Blinders. Não, tá doido, né? É, Então, influencia, né? Difusão da música popular, rádio, novela, futebol. A história do futebol ela tem uma coisa bem interessante em relação aqui a Paraíba. Na década de 80, aqui na Paraíba, a Rádio Globo ela transmitia o Campeonato Carioca. E aí, década de 80, foi o momento lá que o Flamengo, né, ganhava tudo e tal, era um grande time no Brasil. E por isso que nós temos uma grande quantidade de torcedores do Flamengo aqui na Paraíba, porque a Rádio Globo transmitia aqui para Mas Paraíba o Flamengo ainda não deixou de ser um grande clube, não, viu, Dado? Ô, há, Egito. há muito tempo deixou, mas enfim, entre os Os grandes, caras que não entre os aceitam que o Flamengo é o pequenos é maior o do primeiro. Brasil. Ah, esses caras é muito iludido. Tu é o quê, Egito? Tu é vascaíno na hora, vai estar falando Não, isso aí. sou nacionalino, E eu sei lá o que é. torço pro Nacional de Patos e só. Homem 3 é melhor. Não. Enfim, então acabou que isso nos influenciou muito, né? E acaba que tipo as pessoas da Paraíba elas começaram nesse processo de redescobrir o futebol paraibano de relativamente pouco tempo para cá, de 10, 15 anos para cá. Mas ali na década de 90, o futebol paraibano quase quebrou exatamente por isso. Tá? E a gente tem o surgimento da Bossa Nova, que a Bossa Nova ela é justamente o resultado, como é, daquela coisa ali daquele processo de urbanização, né? E aí a gente tem músicas como Garota de Ipanema, que retratam ali o que aquela coisa do ambiente urbano, né? Então quando o Tom Jobim canta, né, lá, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E ele descreve a mulher, mas ele descreve o ambiente que ela está inserida naquele contexto. Então a bossa nova, né, ela tem essa característica. Outra que, que ficou muito conhecida também, né, foi Sampa, que quem canta também é Caetano, né? É, alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendia. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância Rapaz, tá cantando discreta de demais tuas hoje, viu? meninas. Menino! Então, assim, ele está descrevendo a paisagem de São Paulo. Então, as duas principais cidades, as duas principais ruas, a Ipiranga e a Avenida São João, que estão lá no centro, próximo da Paulista, quando ele fala de tipo da dura poesia concreta de tuas esquinas, né, de São Paulo ser uma cidade extremamente vertical, os prédios, né? Então é diante disso que ele está falando aí. Então a gente percebe que esse processo de urbanização ele respinga até nas músicas, certo? E aí vamos falar das eleições de 1960 e dos governos Jane e Jango. Ocorre as eleições de 1960, e naquele contexto começa a surgir uma campanha chamada Janjan, que era Jânio Quadros para presidente e João Goulart para vice. Vale lembrar que a época, como é, você não precisava votar na chapa, né? Você podia votar tipo no presidente de um e no vice da outra, sem problema algum. E Jânio Quadros tinha aquele discurso
moralista, né, que vou varrer a corrupção. Tanto que o jingle da campanha dele era varre, varre, vassourinha. E ele dizia, né? Varre, 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 vassourinha. Aí varre, varre, varre a bandalheira. Que o povo já tá cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com o Jânio. E aí, tipo, ele incorporou essa coisa de varrer a bandalheira, de varrer a corrupção, tanto que ele ia para os comícios com uma vassoura. E ele ficou apelidado de Vassourinha por conta disso. Né? E aquele discurso ali empolgou os militares, que lembra que desde JK os militares, desde na verdade Getúlio, os militares já estão meio ouriçados ali, quiseram destituir Getúlio, tentaram impedir JK, então os militares estão meio assim. E Jânio Quadros ele vestia essa ideia. E João Goulart era aquela força dos sindicatos. Né? Então acabou levando, né, a essa chapa e ganhando Jânio para presidente e João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho de Vargas, tinha sido vice-presidente de JK e agora foi eleito vice-presidente novamente. Ele era um cara extremamente moralista, tanto que ele cria a Patrulha do Biquíni, então ficavam fiscais nas praias para fiscalizar o tamanho do biquíni das mulheres, porque se fosse muito pequena, elas não podiam ficar na praia. Então, tipo, talvez nenhuma de vocês aí, das meninas, pudesse frequentar a praia na época de Jânio Quadros, vocês seriam mandadas para casa, né? Então ele tinha esse discurso, esse moralismo muito forte. Mas, em compensação, em relação à política externa, ele inaugura algo que é importante para o Brasil, que é a PEI, Política Externa Independente. Então, a PEI, né, dentro daquele contexto, a gente tem que entender que é o contexto da Guerra Fria. Né? Então, ele está dizendo, ó, não vou ficar nem de um lado nem do outro, estou neutro. E mais em 1961, porque vocês viram, não sei se já viram com o John ou com o Monga, 59 ocorre a Revolução Cubana, e 1961 é o ano em que Cuba se alinha à União Soviética, que tem a crise dos mísseis e tal. E Jânio Quadros está dizendo isso em 1961, quando os Estados Unidos tentam apoiar uma retomada por parte de Fulgêncio Batista lá em Cuba, né, tentando restabelecer a ditadura de Fulgêncio Batista, que é a chamada a invasão da Baía dos Porcos, que acabou sendo frustrada, né? E Jânio Quadros se coloca contra aquilo ali. E não bastasse isso, ele condecorou Che Guevara com a medalha Cruzeiro do Sul, que é simplesmente a maior honraria da República Brasileira. Tipo, a maior condecoração que o governo brasileiro pode dar para alguém, ele deu para Che Guevara. O cara que liderou, junto com os irmãos Castro, a Revolução Cubana. Então, assim, ele começa a despertar essa tensão naquele período. Ele não tinha apoio do Congresso e acabou renunciando. Na carta renúncia dele, dizia lá que forças ocultas o fizeram renunciar ao governo, mas na verdade ali foi um jogo político. Ele imaginou que quando ele renunciasse, a galera ia ficar, fica. Quando ele renunciou, a galera só olhou para ele e fez, valeu, falou. Se for por falta de adeus, tchau. E aí, ele não volta. Só que qual era o problema? O vice-presidente, João Goulart, estava numa missão diplomática comercial na China. E aí, segundo a Constituição Federal, quem deveria assumir provisoriamente até o retorno dele era Ranieri Mazzilli. Só que os militares tentavam impedir que João Goulart assumisse a presidência. Por quê? Diante daquele contexto da Guerra Fria, ele era considerado muito à esquerda. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com a política americana atual, seria o equivalente a Biden.
Joe Biden não tem nada de esquerda, mas se comparado a Donald Trump, ele vai ser considerado relativamente à esquerda. Então seria esse contexto. Então, não é que João Goulart fosse de esquerda, mas que naquele contexto ele seria considerado muito à esquerda. E aí começa a surgir um movimento pela legalidade, que foi liderado por Leonel Brizola, que para mim é o político mais sensacional da história do Brasil. Sou fã de Brizola. E ele defendia a posse de João Goulart, né, a favor da legalidade. O general Henrique Teixeira Lott, aquele que impediu o golpe contra a JK, também apoiava. E aí, diante desse impasse, o Congresso brasileiro resolveu chegar a um consenso, estabeleceu o sistema parlamentarista. Ou seja, o poder executivo estava dividido entre João Goulart e o primeiro-ministro. E isso vigorou entre 1961 e 1963. Então, pessoal, cuidado com isso, porque é um período de exceção. Então, foi o único momento na história republicana brasileira que o Brasil viveu o parlamentarismo, entre 1961 e 1963. Porque em 1963 ele convoca um plebiscito, que é uma consulta popular, e retorna ao presidencialismo como era anteriormente. O governo dele, né, de João Goulart, que deveria ir até 1966, né, mas foi até 64, não era bem visto ali pelos Estados Unidos e tal. Tanto que eu recomendo que vocês assistam um filme, tem ele em formato de filme, em forma de documentário, que é O Dia que Durou 21 Anos, que mostra como os Estados Unidos interferiram diretamente no golpe, no civil-militar que se estabeleceu em 1964 no Brasil. Ele tenta estabelecer o plano trienal para tentar recuperar a economia brasileira, que vinha desgastada desde Vargas, piorou com o JK e ele pegou a bomba nas mãos, né? Tentou mais uma vez limitar a remessa de lucros, aquele mesmo papo lá de Vargas, e tentou promover as reformas de base, reforma agrária, bancária, fiscal, enfim. Só que ele estava frágil, né? Politicamente, socialmente. E acabou levando o plano trienal e as reformas para o buraco. E aí, diante disso, ele convocou o comício da Central do Brasil. No dia 10 de março de 1964, ele convocou a galera para ir para a Central do Brasil. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Central do Brasil ela fica de lado da sede do Primeiro Exército. Isso aí que tem na imagem é a sede do Primeiro Exército, que fica na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Então, isso aqui é simplesmente a sede básica do Exército, exceto o Estado-Maior, que fica em Brasília, mas tipo, o quartel-general mesmo do Exército Brasileiro é aí no Rio de Janeiro. E João Goulart faz um comício... Oi? Egito, desculpa atrapalhar a sua aula aí, mas tem como você explicar o que é parlamentarismo? Tem. Não sei quem perguntou, porque não dá para aparecer aqui. Mas o sistema parlamentarista é o seguinte: num regime presidencialista como é o nosso, nós temos o presidente que ele manda no executivo, né? Nós temos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, o presidente ele faz parte do executivo, tá? No sistema parlamentarista, o poder executivo ele vai ser dividido entre o primeiro-ministro e o presidente da República. No sistema parlamentarista, o presidente da República ele é uma figura política. É ele quem vai articular, por exemplo, com os partidos e tal, mas quem vai fazer, às vezes, de executivo de fato é o primeiro-ministro. Por quê? O primeiro-ministro ele seria o equivalente no Brasil ao ministro da Casa Civil. É ele que controla todos os outros ministros. Ou seja, quem vai fazer, às vezes, do executivo é o primeiro-ministro. E isso retira força, obviamente, do presidente, que vai ficar apenas com as questões políticas, enquanto a parte executiva mesmo, de fato, vai ficar com o primeiro-ministro. Por exemplo... entendi. A Inglaterra pode ser eu assim. acho que mais ou menos, né? É porque não é tão fácil de entender, porque a gente não vive, né? Então, por exemplo, digamos que
a gente tem um presidente, né, Bolsonaro, e digamos que o Rodrigo Maia, né, que é o presidente do Congresso Nacional, ele fosse nosso primeiro-ministro, tá? Então, hoje, Bolsonaro que nomeia todos os ministérios, né? A gente tá vendo o Ministério da Saúde, teve todas essas mudanças. Quem faz isso, toda essa parte aí é Bolsonaro. Pronto, como exemplo aqui da universidade, quem nomeia é Bolsonaro. No sistema parlamentarista, quem nomearia era o primeiro-ministro. E qual seria a função do presidente? Meramente política. Política em que sentido? Tipo, articular com os partidos políticos, tipo, ó, a gente vai propor essa lei, vamos tentar aprovar. Então é quase um poder ali sem poder de fato. É quase uma rainha da Inglaterra, que tem poder, mas de fato não tem. Então, no sistema parlamentarista, porque existem dois tipos de sistema parlamentarista. Tem o parlamentarismo clássico e tem a república presidencialista parlamentarista, como, por exemplo, é o caso da Rússia. E aí o presidente lá, de fato, não tem poder nenhum. Quem tem poder é o primeiro-ministro. Então, é uma coisa mais diplomática, política, para fazer as articulações políticas ali. É basicamente para isso que serviria o presidente. Tá bom, obrigada. Quem é que está perguntando que eu não estou ouvindo? Vitória. Pronto. Se você... Isso. Aí o Canadá ele usa o sistema, Júlia, do parlamentarismo puro. Ou seja, lá só tem primeiro-ministro. E aí ele que manda no executivo todo. Eu vou te mandar, Vitória, me lembra lá no WhatsApp, que eu vou te mandar um videozinho que é bem curtinho para te explicar melhor, que eu acho que ainda não ficou tão claro para você. Pronto, tá Tá certo. bom? Bom, então ele convocou, né, isso aí, ele teve uma boa adesão, mas os militares entenderam aquilo como uma afronta. E aí, diante disso, na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 1964, liderados pelo general Olímpio Mourão, que vem de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, eles tomam o poder e passam 21 anos no poder. Só saem do poder em 1985. Beleza? E aí, próxima semana, a gente começa com regime civil militar brasileiro. Tranquilos? Então, pessoal, um abraço. Tamo junto, Jiu-Jitsu. Semana que vem eu tô Valeu, bora comparecendo de novo. Vou ver se Deus quiser.